Durante entrevista à TV UFOP ontem, o secretário municipal de saúde, Paulo Xavier, disse que recomendou não reabrir o comércio na cidade pelos próximos 15 dias. A recomendação foi feita ao comitê criado para avaliar e planejar a reabertura gradual e segura dos setores que tiveram as atividades suspensas para conter o avanço do coronavírus em Ouro Preto. Veja esse trecho da entrevista. A gente tem percebido uma sensibilidade muito grande dos empresários locais diante desse quadro que a gente vê bem agravante e que tem uma curva ascendente, né, nesses últimos dias, principalmente, e com uma tendência, inclusive, de se ampliar, né, tem sido esse o prognóstico, o que é natural, com os casos que vão se multiplicando, a dificuldade, a partir do primeiro caso, né, a equação é exponencial, ela tende a aumentar acentuadamente. E eles têm sido sensíveis nesse sentido. O nosso Comitê de Saúde recomendou ao outro comitê, esse diálogo com o setor empresarial, que pelo menos por uns 15 dias, os próximos 15 dias, não houvesse nenhum relaxamento, nenhuma flexibilização com relação às novas liberações, justamente para que a gente possa observar esse cenário, como que vai transcorrer até que a gente atinja, segundo os estudos aí que estão encaminhados pelas nossas autoridades em saúde, o nosso pico vai virar em torno do dia 8, 9, 10 de junho. Então, nós vamos estar num momento que é mais crítico, caminhando aí para uma curva mais acentuada, e que a prudência nos recomenda ter vamos dizer, essa cautela de evitar a gente mexer no cenário da volta do setor comercial neste momento. Ainda de acordo com o secretário, Ouro Preto vai aderir ao Plano Minas Consciente, de retomada das atividades econômicas nos municípios do estado, proposto pelo governo de Minas no fim de abril. O plano classifica o comércio, os serviços e outros setores em 4 categorias, chamadas de ondas e separadas por cores, que devem ser liberadas para voltar a funcionar de forma gradual, de acordo com indicadores que mostrem, por exemplo, a evolução da doença em cada município. Nós tivemos um encontro há poucos dias com 38 municípios da nossa regional, com os municípios que a integram, são 38 municípios, discutindo isso, e isso foi também feito nas outras regionais, no estado inteiro, envolvendo algumas questões particulares dos municípios. Tem determinadas atividades que são desenvolvidas, cujo o impacto no município é muito diferente do que acontece num outro centro urbano, às vezes com dimensões mais amplas, com um perfil completamente diferente. A gente poderia citar alguns exemplos onde esse comportamento se difere entre um grande centro de atividades e uma cidade interiorana, né, ou mediana, uma cidade menorzinha ainda, e o estudo que o Estado fez, ele é genérico para o território todo. Essa discussão levou o Estado e esse conjunto de atores que estão discutindo essa realidade para um fato novo, ou seja, a adesão ao Minas Consciente, mas com uma janela de discussão que chamou-se de sala de situação, através da qual o município coloca a possibilidade de inversão de uma atividade que está numa determinada onda para outra. Às vezes, o que está numa onda vermelha no plano estadual pode vir para uma onda branca, amarela, dentro de determinadas características do município. E vice-versa, tem coisas que até está liberado no plano estadual. A gente pode citar aqui, por exemplo, bares.
no plano estadual, ele já está liberado na primeira, né, no primeiro momento, na onda verde, como essencial. E numa ótica, por exemplo, de um município nosso, que você tem uma atividade muito frequente, né, de bares, restaurantes, né, nós somos um município de turismo, então, o impacto já é muito maior. Então, você vê que tem casos que nós temos que mudar o cenário daquela atividade econômica de verde para vermelho, e às vezes trazer algum que está lá no amarelo ou até no vermelho para uma outra mais emergencial. O município não aderiu ainda a esse plano? Não, vai aderir provavelmente nos próximos dias, é a intenção do prefeito, já manifestada em encontros com os nossos comitês, né, e com as avaliações da gestão. Então, existe essa possibilidade de ele estar fazendo nos próximos dias, com essa janela que foi aberta, né? Ou seja, não é um alinhamento simplesmente com enquadramento como está proposto. E essa janela ela foi colocada como oportunidade dos municípios se ajustarem, né, com as suas realidades. Segundo o secretário de Saúde e o diretor da Vigilância em Saúde do município, Ricardo Fortes, que também participou da entrevista, as taxas de isolamento social deram uma recuada em outro momento, mas atualmente estão satisfatórias, em torno de 70%. Veja o que eles disseram na entrevista. Ouro Preto tem atingido taxas satisfatórias de isolamento? O nosso departamento lá da Vigilância tem trabalhado um pouco em quantificar esses números, sob o ponto de vista do número de isolamento percentual, né? Ele me estima para mim que a gente esteja aí numa faixa aí de 70 e poucos % de isolamento, considerando, né, aquilo que até já disse, né, do fechamento das nossas unidades escolares, quer seja na universidade, quer seja o IFMG, quer seja da rede estadual e da rede municipal, que são grandes, tem um grande impacto na circulação das pessoas, e também das atividades comerciais, né? O nosso decreto inicial, ele fechou praticamente todas as atividades comerciais, como raros casos de primeira necessidade. Então, nós tivemos um percentual bastante elevado e hoje a gente imagina que esteja aí na faixa de 60%, não é isso, Ricardo? 60 podemos ser até um pouco maior. Né? Inicialmente, quando as medidas foram tomadas, provavelmente a gente estava no nível ideal. Depois houve uma certa mudança nesse cenário. Igual o Paulo muito bem explicou, né? Um certo afrouxamento em virtude aí da demanda, do baixo número de casos, não tinha registrado casos no município. E, então, nesse momento, até mesmo que a rua passou a ficar mais cheia, era com bancos funcionando aí para o auxílio, né, as pessoas procurando mais os bancos públicos aí para o auxílio dos R$600, então começou a ter um aumento novamente. Mas agora, com os registros de casos no município, a gente acredita que já percebe que esse número ele vem aumentando já também, né, de isolamento, de distanciamento, as pessoas já estão ficando mais conscientes e já estão evitando mais aí na rua. A gente já percebeu a partir do momento de registro de casos do município. O secretário de Saúde disse ainda na entrevista que existe um mapeamento dos bairros e dos distritos mais afetados pela doença, mas assim como faz Mariana, ele não divulga os nomes para proteger os próprios moradores. Mas Paulo Xavier destacou que os locais mais afetados são as regiões próximas às atividades de mineração. Nos nossos boletins, de um modo geral, a gente evita a divulgação para que, por sermos uma cidade de interior, e há uma relação muito próxima de conhecimento de pessoas dentro do território, quando eu particularizo determinado território para me citar o bairro este, o bairro aquele, naquele cenário que está ali, as pessoas se identificam com muita facilidade.
E aí nós temos o cuidado de preservar a individualidade, né, a pessoa, para não gerar nenhum constrangimento. Às vezes há casos, e a gente tem exemplo disso em outras cidades que já ocorreram, né, até de agressões, né, que a pessoa é discriminada, para que haja um afastamento, né, um isolamento daquela pessoa dentro daquele núcleo em que ela convive, né? E o que a gente tem que ter cuidado é do isolamento, mas não da discriminação das pessoas. Então, a gente cuida para não tornar, com detalhamento, né, os casos que vão ocorrendo no município. Mas nós temos internamente todo o monitoramento, todo o controle e o mapeamento dessas ocorrências, como é que ela está se situando nos territórios, né, para que, inclusive, possa direcionar a priorização das nossas ações, o planejamento das nossas ações, direcionado para este ou para aquela comunidade, né? Nós sabemos, por exemplo, que nós temos regiões nossas que estão muito próximas de exposição, digamos, a núcleos que têm muitos casos positivos, somente as regiões que estão próximas das mineradoras. Então, nós temos todo esse cenário mapeado e isso direciona todo o planejamento que é feito interno para a gente ter uma atenção e um cuidado de preservar essas comunidades, com certeza. Sim, então, essa questão, por exemplo, das mineradoras seria uma hipótese do porquê desses locais serem os mais afetados, seria isso? Com certeza, é uma fonte muito impactante, talvez a mais impactante, eu diria hoje, não só para Ouro Preto, mas nos municípios vizinhos, eu não tenho dúvida de dizer isso, são elas responsáveis pelo grande impacto que está ocorrendo neste momento. Mas apesar desses locais serem os mais afetados pelo novo coronavírus, o secretário de Vigilância em Saúde alertou que nenhum lugar da cidade está imune à doença. Nenhum local está imune. Todo mundo está tendo o caso. Então, no Brasil, nós temos vários casos, diferente de Ouro Preto. Então, assim, o importante é saber que o nosso território tem a transmissão também. Isso. O vírus, ele já desde fevereiro foi decretado, né, como comunitário no Brasil. Então, o importante não é saber qual bairro, é importante saber que Ouro Preto há transmissibilidade como qualquer outro local no mundo e que todas as medidas têm que ser tomadas. E a melhor medida hoje, o melhor remédio é o isolamento e o distanciamento, né, concomitante aí com a higiene pessoal, principalmente a lavagem das mãos, a utilização do álcool gel e o uso de máscara. Essas são as principais medidas. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.